E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 2 ao dia 8 de setembro, onde teremos a entrada de Mercúrio em Virgem e a formação da fase cheia da Lua com um eclipse lunar no signo de Peixes. Para você que não me conhece, sou Flavis do signo e neste canal aqui eu falo muito sobre astrologia. Então aqui saem conteúdos semanais e mensais sobre astrologia, sobre como está o céu da semana ou para o mês. Se você gosta do assunto, se você ressoou com a minha energia, se inscreva no meu canal e curta esse vídeo aqui para aparecerem mais vídeos para você. Bora lá para o conteúdo então. Terça-feira, dia 2 de setembro, teremos a Lua ainda em Capricórnio, né? Que ela entrou no finalzinho da segunda-feira. E Lua vai começar a formar trígono com o Sol. Veja bem que Sol e Lua estão em signos de terra, né? Nessa terça-feira também, Mercúrio vai entrar em Virgem por volta das 10h23 da manhã. Então, temos Sol, Mercúrio e Lua em signos de terra. Essa terça-feira, né, já começando aí, né, desde o começo da semana, a gente já tá vendo uma energia mais prática pra gente resolver aí os assuntos do dia a dia, pra gente colocar ideias em prática, pra gente reorganizar algumas ideias, alguns pensamentos, alguns ideais que a gente tinha. Como é uma semana de lua cheia, existem assuntos que ainda estão para se revelar pra gente e frutos pra gente colher daquilo que a gente vem se dedicando, né? Então, é uma semana de revelação e é uma semana que pode trazer segurança tanto em questões emocionais como também em questões financeiras, né, a nível profissional. Só que é claro, né, gente, é uma semana de eclipse. Então a segurança emocional, ela só vem para as pessoas que já entenderam o porquê da intensidade da semana, né? Inclusive tem muitas pessoas que já vêm relatando para mim desde semanas passadas, desde a lua minguante, antes da lua nova ainda, né, que estão sentindo uma densidade no ar. E a resposta é essa questão do eclipse, né? Lua cheia com eclipse em Peixes. Então a segurança emocional, ela só vai vir para as pessoas que entenderem o que foi revelado durante essa semana, para que elas resolvessem, né? E eu falo assim, veio a revelação, mas também a resposta, né? Porque a pessoa que só entendeu, tô com alguma questão no meu relacionamento, vamos supor, a pessoa tem um relacionamento, e aí o que mais estava tenso é convívio com a pessoa ou algum assunto que veio à tona. A pessoa só vai sentir a segurança no emocional quando ela conseguir resolver aquele assunto. Não só quando o assunto vier como um direcionamento, tipo, você vai resolver isso durante o eclipse, né? Vamos supor que você tem Peixes ali na casa 7, ou Virgem na casa 7, né? esse eixo. E assuntos de parceria e relacionamento estão sendo pauta para você. Você só vai ter a segurança quando você resolver, obviamente. Não é só saber que vai ter um eclipse. Então é bom saber também onde que está acontecendo esse eclipse para que a gente fique ligado de onde vem esses detalhes e qual o caminho a gente tem que ir, né, para resolver. Mas o eclipse vai acontecer só no domingo, tá, gente? Então tem muita coisa para acontecer ainda. Como é uma semana, já na terça-feira, começa tudo isso, né? De muita coisa em terra, Sol em terra, Lua em terra, Mercúrio em terra. Conforme a gente dê muita atenção para nossa realidade, mas para os detalhes ruins da realidade, a semana vai continuar tensa, né? Mas como que eu aproveito os signos de terra para algo que não vai me trazer foco naquilo que é negativo, naquilo que está trazendo exaustão ou tristeza? Usando toda a energia da Terra para colocar ideias em prática. Para ir lá, resolver assuntos da casa, dentro de casa, sei lá, mudar o ambiente, fazer uma limpeza. Gente, só em Virgem, né? Toda limpeza, ela traz sim abertura de caminho. E não só limpeza, como também mudança no ambiente. Trocar um móvel, colocar ele em outro lugar, fazer uma decoração diferente. Isso daí já expande tanto a nossa criatividade por conta do olhar,
né, para algo diferente, abrir aí a nossa energia para algo diferente, como também ajuda no fluxo da energia, tá? Aí durante a noite a Lua, ela fica nesse trígono com o Sol mais intenso, então a gente ainda tá tendo aquela consciência maior sobre como a gente pode colocar o que a gente sabe em prática, o que tá acontecendo ali na nossa realidade, que a gente pode melhorar ou não. E a Lua também vai estar formando quincúncio com Vênus, ou seja, para assuntos de relacionamento, se as pessoas se ligarem nas oportunidades, elas também podem resolver. Como também vai estar rolando início de quadratura com Marte e oposição com Júpiter, né? Então, saiba que se você quer resolver assuntos de relacionamento, entenda que críticas vão vir, tanto da pessoa como de você para a pessoa, né? O que vai resolver o relacionamento? Se vocês forem maduros o suficiente para entender o lado do outro. Porque entender o nosso lado a gente sempre entende, né? Agora, entender o lado do outro que é o mais difícil. Lembra que a Lua tá em Capricórnio, então se a gente não tem maturidade, nada se resolve. Quarta-feira, dia 3 de setembro, Lua segue na quadratura com Marte e oposição com Júpiter, só que mais intenso. Júpiter tá em Câncer, né? Então a Lua em Capricórnio forma aquela oposição com uma profundidade maior. O que deixa em evidência assuntos relacionados à família e carreira, né? Ou a gente pode sentir que uma coisa distancia você da outra, ou a gente pode sentir necessidade de dar mais foco na família, porque você está focando muito no trabalho, ou o contrário, dar mais foco no trabalho porque você está focando muito na família, né? Toda oposição trabalha com os dois polos, então a gente tem que tentar equilibrar. E é claro, né, gente, a Lua, ela fala das nossas emoções. Um Júpiter ali em oposição, ele pode trazer aquele drama, se a gente estiver focando em questões pessimistas. Porque Sol em Virgem, Lua em Capricórnio, né, tem essa tendência. A menos que a gente tenha ideias criativas para lidar com aquele sentimento, né? Tudo depende de como você reage emocionalmente ao que acontece e como que você direciona essa energia emocional. Durante a noite, a Lua continua na oposição com Júpiter, então segue aí na mesma dica e mais um conselho, tá? Júpiter, principalmente para as pessoas que estão aí desnorteadas, tristes, focando no pior da realidade, esse Júpiter em oposição, ele pode trazer aquele exagero. Então cuidado com exagero em bebidas, em comidas, na velocidade no trânsito, porque isso também pode causar acidentes. Quinta-feira, dia 4 de setembro, Lua vai entrar em Aquário por volta das 7h32 da manhã. Lua em Aquário sai daquele pessimismo e entra já numa questão mais racional por trás de tudo, né? Fica até um pouco mais frio. Pode vir chegar a um pessimismo? Pode, mas é um pessimismo que você controla a nível racional, né? Porque existem muitos pessimismos que não é só da mente, que é por conta de você internalizar muita energia, muito sentimento ruim, mágoas de tudo, de todos, de si mesmo. Mas Aquário tem uma visão mais fria que ajuda a gente a inovar nessa questão. Ah, tá muito sentimental? Então vamos colocar aí uma pitada de razão. Por que você tá muito sentimental? Tá vindo da onde isso? Aquário, ele traz aquela questão de você questionar profundamente suas emoções, no caso que é a Lua, né? E as situações que acontecem. Durante o dia, a Lua vai estar em trígono intenso com Urano, Netuno e Plutão vai estar em conjunção ali, né? Netuno vai estar em sexto e Plutão vai estar em conjunção. Isso deixa a gente altamente intuitivo, bom para trabalhar com grupo. Então toda ideia que você tiver, se você tiver numa empresa, tá tendo ali, sei lá, uma reunião, coloca isso para as pessoas, que as pessoas podem acolher a sua ideia e ajudar você. A menos que a empresa tenha rincha, né? Tenha briga de pessoas ou muita competitividade aí.
vai depender da sua sorte, mas lembre-se que, como tem Urano e Netuno com Plutão ali, se você utilizar da sua espiritualidade, pedir para os seus guias, para o seu anjo de guarda, para Deus, para que você acreditar, para te ajudar, isso pode ser uma ajuda a mais. Então, independente de competitividade, isso pode ser útil. A Lua também vai estar formando sextil com Saturno, então assuntos profissionais também continuam em evidência. Lua vai estar em oposição com Vênus, vai começar a formar uma oposição com Vênus, que vai ficando mais intensa da noite para o próximo dia. Então, essa oposição com Vênus, gente, não é favorável para resolver assunto de relacionamento. Né? Se você quer resolver alguma coisa sua com alguém, você e mais uma pessoa, até tá favorável, mas como eu falo, né? Depende muito das pessoas envolvidas. A quinta-feira ela tá mais voltada para assuntos em grupo do que de um para um. A menos que você, como eu falo, toda oposição ela tem atenção, tem uma tensão, tem aquelas ideias contrárias que geram atenção, mas se as pessoas considerarem os dois lados, isso pode virar um poder e uma evolução. Então, se vocês continuarem naquela vibe de seguir a intuição, absorver o auxílio da espiritualidade com vocês, o assunto de relacionamento também se resolve, tá? E Aquário pede inovação, então não adianta você querer resolver um assunto, uma briga, do mesmo jeito, porque você vai cair de novo na mesma briga mais pra frente. Né? Então cuidado com as pessoas que manipulam, briga pelo mesmo motivo, faz as mesmas coisas, depois pede desculpa, fala que vai mudar e não muda. Fiquem atentos com isso, tá? Que pode voltar. Sexta-feira, dia 5 de setembro, a Lua vai estar em oposição mais intensa com Vênus. E começando um trígono com Marte. A gente segue na mesma vibe, né? A gente vai estar querendo resolver assuntos de relacionamento ou percebendo assuntos para se resolver. Principalmente aí para as pessoas que têm Aquário na casa 7, porque a Lua está em Aquário, certo? Vênus está em Leão, então o oposto, né? Ou quem tem ascendente Aquário e a casa 7 em Leão também vai estar nessa questão de parcerias, relacionamentos em evidência, ou para resolver ou para se comprometer com alguém em relação a algum projeto, alguma ideia, algum plano que vai fazer, sei lá, de viagem, de passeio, de saída, enfim. À noite, a oposição continua e o trígono com Marte fica mais intenso. Então, a sexta-feira à noite, ela vai trazer um agito, né? Aquela energia mais motivadora, mas no sentido de ir lá fazer o que é necessário. Não ficar naquela enrolação. Marte, ele ajuda a dar movimento, a cortar coisas que não estavam dando certo, a resolver assunto que estava estagnado, tá? Então, a gente vai sentir uma coragem a mais, ou para querer conversar com alguém com alguma conversa que já estava pendente, né? Ou pra gente ir lá terminar um relacionamento, caso seja o caso, né? Ou ir lá e iniciar uma conversa importante. Aí não é mais em questões de conversa estagnada. Se você tá querendo inovar no relacionamento, numa parceria, e você não estava encontrando coragem, sexta-feira à noite vai acontecer. Vamos ficar ligados nas oportunidades. Uma observação para esse trígono com Marte e a oposição com Vênus. Cuidado com a coragem de você iniciar uma briga, porque isso também vai acontecer com sucesso. E aí, cuidado com a agressividade que você vai colocar nas suas palavras ou mesmo no seu físico, porque isso pode realmente machucar alguém. Sábado, dia 6 de setembro, Lua vai continuar em Aquário durante a manhã. Então, a manhã do sábado vai estar bastante questionadora ainda, até um pouco do contra, né? Por conta de outras oposições estarem acontecendo no sábado. Mas ela já entra em Peixes por volta do meio-dia e 54.
Então a gente fica mais emocional no sábado. A Lua vai estar formando oposição com Mercúrio e quadratura com Urano, isso durante o dia e noite. Né? Então, gente, sábado altamente introspectivo. Nada de coisinha de galera, assuntos para resolver em grupo. A gente até pode sair, né? Socializar. Só que levem em mente que vocês vão cair em assuntos de oposição de ideias com pessoas, né? Ou então assuntos de dispersão. Ah, você tá conversando com alguém, de repente, você vai estar olhando pro avião. Tá passando, nossa, será que o avião vai estar levando alguém viajar? Será que é algum jatinho aí particular? Uma pessoa? Vai se perder nas ideias. Primeiro, que a Lua tá em peixes. Segundo, essa oposição de Mercúrio e quadratura com Urano, né? Então, o foco ele não se sustenta por muito tempo. A gente pode se pegar brisando de forma muito fácil, né? E outra coisa, né, gente? É um pré-eclipse, é um momento de pré-eclipse, porque vai acontecer no domingo. Então, a gente pode sentir o nosso emocional, se você tiver muito assunto para resolver, né, claro, travando as nossas relações, as nossas interações. Né? Então, por mais que você queira interagir, sair, você pode estar no meio das pessoas, mas se sentir meio sozinho. Ou sentir que não consegue interagir da forma que você queria. Certo? Isso também serve, gente, para pessoas que querem dar foco ali em estudos. Pode ser que não seja proveitoso para esse tipo de assunto. Domingo, dia 7 de setembro, teremos aí a formação já da lua cheia durante o dia, por volta das 3h08 da tarde, né, às 15h08. Só que, gente, antes disso, a lua já vai começar a entrar no processo do eclipse, né? Então, desde o meio-dia 28 até as 17h55, né, 5:06 da tarde, a lua vai estar sendo eclipsada. O auge do eclipse, obviamente, é junto com a entrada da lua cheia, né? Então, ali entre 3h08 ou 3h11 da tarde, né? E o eclipse, a entrada da lua cheia, vai acontecer durante o ascendente em Aquário. Então, lembra que eu falei da inovação, evitar fazer as coisas do mesmo jeito, né? Por quê, gente? Porque por mais que seja um eclipse que vai trazer assuntos de karma, assuntos ocultos pra gente resolver, é um momento de potencial. Então, se você tá ali num dia do eclipse, se você tem uma ideia, coloca a ideia no papel, porque essa ideia pode te ajudar. Ou você lançar um projeto bom, ou você mudar algo em você que vai te ajudar a manifestar um relacionamento de acordo com o que você realmente deseja. Ou a ideia ela vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento, caso você já esteja em um, ou seus relacionamentos, né, de forma geral. Aproveita o momento do eclipse para se observar, né? Não para ficar fazendo ritual, coisa assim, porque, gente, já é um momento de pico energético. Então, tudo o que tá para acontecer vai acontecer e vai ser revelado. Observa mais do que tente fazer algo a mais, porque, gente, a energia já vai estar ali, no auge do auge, tá? Não vai ser visível no Brasil, então nem adianta, até porque vai ser de dia, né? E lua cheia não acontece durante o dia, mas vai ser visível na Austrália, na Ásia, na África e na Europa. Então, se você mora nesses lugares aí do mundo, tentem assistir, porque pode ser que dê certo. Porque eu falo pode ser que dê certo? Porque tem muitos momentos de eclipse que acontece o quê? Nuvem. E a gente não enxerga nada. Então, isso aí é pra tentar. Se você mora num desses lugares aí, beleza. Durante a noite a lua segue em oposição com Mercúrio. Então essa oposição com Mercúrio começa no sábado e termina só no domingo, gente. Domingo à noite. Então, é muitos questionamentos sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo que vão surgir.
Só que se a gente ficar preso nesses questionamentos, a gente vai continuar avoado e não vai prestar atenção no que tem que ser feito. E eu falo no que tem que ser feito hoje. Não você querendo resolver o problema do mundo. Certo? Lua vai estar em trígono intenso com Júpiter durante a noite. Então, à noite, agora sim, à noite, durante o domingo, a nossa consciência vai se expandir em relação àquilo que foi revelado, o que mais está trazendo aí a sua atenção. Seja algo que te trouxe preocupação ou algo que te fez abrir um caminho, enxergar um caminho, né? Esse caminho ele vai se expandir na sua consciência como, ah, tá, então eu vou trilhar esse caminho e vai me ajudar nisso, nisso, nisso e nisso, certo? E, gente, aqui um adentro, né? Virgem e Peixes é o eixo que vai ser eclipsado. Esse eixo, ele fala muito sobre a nossa realidade, nossos sonhos, a parte da saúde física e psicológica, mental, né? Como a gente cuida da nossa rotina e como a gente traz as ideias para melhorar a rotina. Com Peixes, por mais que Peixes seja o último signo, ele é o último, mas que dá abertura para o primeiro. Então, ele traz aquela ideação, ele traz o sonho, que pode ser tanto o sonho que você tem durante o momento que você está dormindo, como o sonho que eu falo é, eu tenho sonho de viajar. Eu tenho sonho de abrir uma lanchonete, uma cafeteria, um cinema, sei lá. Virgem coloca aquele sonho em prática, né? Então não adianta só você ficar sonhando, eu quero ser uma artista famosa, mas não faz nada. E o curso? E a faculdade? E o estudo? Virgem cobra nesse sentido. Peixes traz a fantasia, traz a imaginação, traz o enriquecer, né, da mente. E Virgem cobra para a realidade. Tá, você quer isso? Então vamos fazer acontecer, querida. Vamos? Tá? Então é isso. O eclipse ele vai ajudar nesse setor. Tudo aquilo que você está pensando tem como tornar realidade se você age, se você trabalha naquilo. Aí, independente de onde está Virgem e Peixes no seu mapa astral, porque tem que levar isso em consideração também. No caso aqui do ascendente em Aquário, eles vão acontecer no eixo 2 e 8, que é Touro e Escorpião. Então vai mexer muito com questão de posses, de como você está regendo o seu dinheiro, do que você está fazendo para investir o seu dinheiro, se você compartilha com alguém, se você não compartilha, se você precisa compartilhar, se você precisa de investidor, se você precisa investir, como investir. Gente, muitos questionamentos vão surgir, mas se você já sabe de onde tem, quais setores vai, né, acontecer o eclipse, fica mais fácil para você se observar. Se observar do zero, às cegas, né, é mais difícil do que você se observar sabendo de que setor vai vir aquele negócio lá, né? Segunda-feira, dia 8 de setembro, Lua segue em Peixes durante a manhã, então ainda estaremos altamente intuitivos, emotivos, imaginativos, então prestem atenção também nos sonhos que vocês tiveram de domingo para segunda, porque ainda continua naquela sessão de revelações aí, né, de assuntos para cuidar. E por volta das 15h37 a Lua entra em Áries, então segunda-feira vai estar agitada. Por ser uma segunda pós-eclipse, né, de Lua cheia e Lua em Áries. A Lua vai estar em conjunção com Saturno, sextil com Urano, conjunção com Netuno, né, que também está em Áries, e sextil com Plutão. É claro que assim, né, gente, Saturno voltou para Peixes, então tá ali, como a Lua estava entre Peixes para Áries, a conjunção ela fica mais intensa durante o dia. Durante a noite, a conjunção que fica intensa é com o Netuno, tá? Mas de modo geral, são só esses aspectos que vão estar rolando durante o dia e noite. Isso deixa o quê? Deixa o dia mais fácil para a gente lidar com assuntos a longo prazo, assuntos profissionais, assuntos que envolvem mais pessoas, né? Então, para qualquer tipo de resolução de assuntos através de reunião, a ideia vai vir para vir soluções, tá?
Áries não fica parado esperando o outro agir, não. Áries vai lá e age. Então, a gente vai estar com aquela energia de, tá, eu sei o que tem que fazer, então eu vou lá e vou fazer acontecer. Certo? Durante a noite os aspectos continuam e daí a conjunção com Netuno fica mais intensa. Também prestem atenção nos sonhos de segunda para terça, porque continua, né, a ser algo importante a ser analisado. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem quiser fechar aí uma leitura de mapa astral em relação a como o eclipse vai atuar no seu mapa ou seu mapa astral de modo geral mesmo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, entender melhor a base que há por trás de um mapa astral, meus e-books estão disponíveis também na descrição aqui do vídeo. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.